Aqui a gente tem um game aqui que surgem temas do mundo digital. Alguns a gente passou, tá? E aí aqui a brincadeira até esse momento a gente foi mais expositivo, né? Construindo cenários e tal. Acho que aqui são pontos de vista mais rápido, né? Se a gente fosse falar assim, né? Quase assim, que insight você daria em relação a esses temas aí? Vamos ver o que sai? Espero saber, né? Vamos Surpresa, ver. assim? Ó, por acaso saiu aquele do teste lá que a gente fez, né? Você falou agora há pouco, né? Não é recriação, né? É recriação, né? É criar novamente. E às vezes não é criar novamente também, acho que é o continuar criando. Sim, continuamente. Qual que é a importância da arquitetura corporativa, da organização aí dos departamentos, das estruturas, para, junto com tecnologia, fazer a coisa acontecer? Eu acho que a arquitetura corporativa hoje, ela vive um momento de conflito, inclusive. Né? A gente está num momento em que a governança é cada vez mais exigida, né? Então você precisa se estruturar para que tenha essa governança de forma adequada, ao mesmo tempo que a agilidade, né, é necessária. Então, de bate-pronto, todo mundo quer ter uma organização ágil, que responde rápido. E não é que todo mundo quer ter, precisa ter. Né? Se eu não for ágil, se eu não responder rápido, se eu tiver decisões rápidas, eu fiquei para trás. Se eu ficar para trás, eu morro. Então, as organizações realmente precisam ser ágeis, precisa organizar a arquitetura corporativa, precisa estar voltada à agilidade e às decisões rápidas. Elas precisam pensar nisso e precisar da tecnologia para que isso possa acontecer. Ao mesmo tempo, existe uma situação de governança que é burocrática e que vem para emperrar a agilidade. Essa convivência do mundo ágil com a burocracia exigida por conta da governança, por conta da segurança da informação, por conta, né, do LGPD, enfim, todo esse mundo, né, SOC, enfim, SOX, as duas coisas. Então, tudo que existe isso, ela vem para emperrar por questões necessárias, ao mesmo tempo que precisa ser ágil. Então, eu acho que hoje, assim, na minha opinião, precisa ser ágil, precisa responder rápido. Ao mesmo tempo em que a governança vem para criar barreiras para esse andamento. Então, eu acho... Mas assim, barreiras não para impedir, né? Não, para segurar, para dar confiança. Né? Para dar o ritmo, né? Para dar o ritmo e a continuidade, né? Isso, tem que ser... A gente precisa ser ágil, agora precisa ser ágil com confiança e com segurança. Senão a empresa entra naquela curva a 200 por hora, né? Vai lá embora. Então, eu acho que hoje a arquitetura ágil, que preserva a governança para segurança, confiabilidade, é a estrutura ideal. Eu não sei o quanto está todo mundo preparado para fazer isso. Eu acho que é um campo aí de exploração enorme para as consultorias. Essa temática de arquitetura corporativa, quem mergulhar e tiver... minha visão, tá? Não precisa nem ter muito conhecimento, não. Se tiver um conhecimento de mediana, já consegue posições interessantes no mercado, porque está sendo muito bem, principalmente se conectar com a governança, que você fala. Isso. Vamos que tem de outra pergunta? Eu vou deixar você perguntar. Está estreando, é difícil, né? Está estreando. O bicho fala pra caramba, mano, difícil, né? É isso aí. Mas isso é bom. É o desenvolvimento de novas habilidades. É isso aí, tá vendo? Até o 6º episódio, cara, era com muita experiência. Eu falo pra cacete, palestra, já fiz um monte de coisa. O novo é difícil. Sempre. Faz parte, então você tem que construir a cultura. A gente tem que estar aberto e pronto. Fica tranquilo, não precisa ficar vermelho. Eu sacaneando, né? Vamos ver o que tem de novo aí pra gente. Vai lá. Deixa pra ti. Essa daí é só bater o pênalti. Saúde física e mental no ambiente digital. Bom, caí com a pessoa certa para fazer essa pergunta. Por isso que eu falo que aqui não é inteligência artificial. Aqui já tem até o premonição, está conectado no futuro aqui. Já os dois temos. Né? Bom, tá, vamos bater aqui, é para bater no gol, mas então chega a chovendo molhado aqui, você lançando aí a People, então, né, o quão importante você acha, é sacanagem perguntar, mas qual você acha que é a evolução do atual momento, se a gente não fizer uma guinada aí, porque essa questão de saúde física e mental, a gente está indo por um caminho que talvez seja você vê muita gente, índices de ansiedade batendo, né, recordes, então,
Como você vê que as empresas podem atuar nesse caminho? Cara, é um pouco daquilo que a gente passou, né? Eu acho que a experiência do colaborador te gera engajamento, te gera atendimento. Então, o bem-estar, né, num ambiente digital e conectado, ele é importante para que as pessoas se engajem, para que elas produzam, né? Sem querer ser neo-taylorismo, falar em pessoas produzirem, mas isso é importante, né? O resultado, no final das contas, é importante. E as pessoas, para gerar resultado, precisam de bem-estar. Elas precisam de uma boa experiência. Então, essa eu acho que é a adaptação ao futuro do trabalho, que a gente sempre diz, né? Antigamente, eu sou mais velho, a gente não convivia, talvez convivesse, mas ninguém falava, né? Mas assim, não era um assunto tão em pauta. Agora, com a vinda da NR1, agora que está entrando no mercado, isso não é uma questão só de opção, é uma questão necessária, por lei, inclusive. Mas eu acho que a gente não tem que, porque tem NR1, eu vou tratar disso. Não, é porque faz sentido. Porque faz sentido. Faz sentido. O bem-estar do colaborador é essencial. E não porque eu gosto dele, que eu até gosto, mas não é só porque eu gosto. É porque eu preciso dele engajado. E ele engajado tem que sentir que existe resultado dos dois lados, para a companhia e para ele mesmo. Enquanto esse propósito não for unido, o que te interessa, o que interessa para a companhia, então vamos juntar as forças e vamos atender os dois objetivos, vai ser difícil esse engajamento, essa produção. E quando a coisa faz sentido, é difícil segurar o como. novo, né? Não tem como. E quantas pessoas a gente não escuta falando aquela depressão do domingo à noite? Por quê? Porque ninguém quer encarar a segunda-feira. Por quê? Então, eu gosto de dizer que você mede, né, a mensuração da cultura de uma corporação é medida como o colaborador se sente no domingo à noite. Né? Como ele se sente é o que mostra a cultura da sua organização. Esse tema é bem interessante e eu acho que assim, o modelo social que a gente... não é modelo social. O modelo de vida que nós temos hoje, ele é um modelo que ele força alguns cenários que eles são contra o que, de forma estruturada, trouxe a humanidade até aqui. Então, o ritmo está muito rápido, a incerteza é muito grande e a demanda por capacidade técnica é muito alta. Do outro lado, você tem uma condição do tipo, talvez não tive todo acesso a desenvolver meu conhecimento, não consigo tomar essas decisões, não consigo viver nas incertezas, porque é uma merda viver em incerteza, é difícil ser humano, né? Quem quer viver em incerteza e precisa da parada do tipo para ontem. Aí você tem o tsunami de um lado e o outro tsunami do outro. Dá aquela porrada no meio, né? 30% de... Cara, assim, a pressão do dia a dia, o resultado exigido, né, a incerteza, isso não vai mudar. Né? Nós não vamos acabar com a incerteza, nós não vamos acabar com a pressão por resultado, nós vamos acabar com tudo isso. Então, a gente precisa trazer o bem-estar dentro desse contexto. A gente precisa fazer essas coisas se balancearem, porque isso não vai diminuir. Por exemplo, o resultado vai diminuir quando, gente? Nunca. Enfim, desculpa me meter aqui, esse tema eu gosto pra caramba. É que eu acho que as pessoas não têm o douto para, em geral, fazer as atividades. Aí por que ela tem medo da segunda-feira? Porque ela vai lidar com algo que ela não sabe. E ela fala, puta, eu vou ter que lidar com aquilo e eu não estou preparado. A falta de preparação. Isso? A galera sai da faculdade hoje, cara, você entrega um papel em branco, o cara treme, tem burnout. Concordo. Não é nada. Concordo. Você está exigindo o mínimo. A pessoa está aquela travada. A preparação mudou. Tanto que você vê, né? Itaú, XP, Bradesco, o Bradesco há muitos anos, né? Todos eles estão basicamente formando os profissionais de novo. Não é a formação do infantil, não. Tu fez administração de empresa, legal, agora vem aqui, vamos aprender direito aqui, porque... A pessoa chega para você e fala assim, agora você precisa fazer o balanço, não sei o quê, e traçar a estratégia para o crescimento de 10 anos. Beleza, já volto aí, você me apresentar o resultado. O cara pula pela janela. Isso. Se você não tiver com a janela trancada, vai pular, cara. O ponto é que eu acho que as pessoas deixaram de tratar isso que você está colocando como uma oportunidade. Mas né? Assim, quando veio alguma coisa, em vez de eu ter medo, eu tratar isso é minha oportunidade de aprender, de entregar isso, esse novo, ter essa motivação. Ninguém sabe, isso é novo, ninguém sabe. Ter essa motivação que vem de dentro para eu falar, caralho, ganhei uma oportunidade aqui, entendeu? Vou trazer uma coisa nova, vou expandir meu conhecimento. Então, a pessoa se retrai realmente...
Mas o Fica modelo dentro. que ela foi educada foi o modelo do professor. Professor, o que, que eu tenho que fazer? E aí você entra numa empresa que não tem a cultura de ter um professor para ensinar o que fazer. Dá isso aí. E Entendeu? mais que isso, né? Aliás, desculpa me meter. Fica a dica aí para quem está assistindo aí, dá para fazer tese de mestrado sobre o tema. E não só a cultura do professor, a cultura do certo e errado, né? Se você Sim, errou, certo? se você errou, errou é ruim, é punição. E quando que normalmente a gente aprende? Quando a gente erra, né? E vai entender o porquê. Se a gente acerta de primeira, a gente nem sabe por que que a gente acertou. Aí Opa! é pior ainda. Então, Se você acertar de primeira você não sabe, não faz ideia do... no mundo de hoje, Pura cara, assim, aceita que você acertou, mas Eu vai tive um pesquisar. chefe. Vai Depois- pesquisar. Porque alguma coisa você fez errado pra ter acertado de primeira. Lá atrás eu tive um chefe, já muitos anos atrás, e depois vocês cortam se não tiver adequado, mas ele me dizia assim: inocência, a melhor forma de aprender é pelo rabo. Mas é. Não, mas isso são os dois tipos. O pessoal, a gente fala os dois tipos de conhecimento, né? É aquele que, né, que entra pelo aprendizado e o outro que pelo rabo, que é a dor, é vivenciou. É assim que funciona. Às vezes você não vai chegar naquilo que você está esperando naquela hora, mas aquilo formou um toolkit para o próximo desafio. Por exemplo, deu tudo errado, tu foi mandado embora. Ok. Aquele source que você teve faz parte do seu conhecimento. Na próxima jornada você já... Não Isso é quer dizer que você vivência. vai acertar, mas pelo menos você não é igual. Isso é experiência. É experiência, é vivência. E assim, às vezes a gente ouve, né? Fala assim, pô, não sei o quê, não sei o quê, parece que eles não sabem. Eu vejo direto isso daí, cara. Que aquela empresa lá, os caras mudam estratégia e parece que eles não sabem por onde vão. Não, parte do princípio, não, eles não sabem onde vão. E eles não estão mudando de estratégia porque eles não querem acertar. É porque, cara, o negócio vendia a célula fotoelétrica da parada. Pô, Tesla inventou um negócio que, cara, não sei. Se você não mudar. Case da Kodak, né? Que vendia filme. É isso.